Olá amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Mecati e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o setup do RPV, rompimento de pivô. Se você quer saber mais sobre esse setup, como funciona, eu vou mostrar para vocês a configuração, como fazer as entradas e qual é o gatilho, né, que nós vamos utilizar para estar realizando nossas entradas. E junto com isso vou mostrar também para vocês o gerenciamento que nós devemos fazer, né, utilizando esse setup, mais o plano de trade, né, que seria o ideal para que esse setup funcionasse 100%. Se você ficou interessado, acompanhe até o final, logo após a vinheta. Valeu! Muito bem, meus amigos, vou falar um pouco sobre esse setup, né, como ele funciona e o gerenciamento de risco que nós vamos utilizar, né, para estar realizando esse tipo de operacional. Esse setup quem apresentou para mim foi o Dr. Fabrício, que tem um canal no YouTube, um dentista na bolsa, tá? Se você tiver mais dúvidas, você pode acessar o canal dele lá e ver como funciona, mas eu vou passar aqui para vocês certinho, começando pelo gerenciamento de risco. Como que nós vamos configurar a ordem oco, né, para estar realizando esse tipo de operacional, tá? Esse tipo de operacional, ele é baseado em scalp, ele é um operacional de scalp. Você vai fazer uma operação rápida, você vai entrar e sair rapidamente buscando poucos pontos. Nós vamos utilizar ele no mini índice, tá bom? Onde tem uma maior porcentagem de acerto, né? De alvo, nós vamos estar buscando 65 pontos de gain, tá? É isso que nós vamos buscar, 65 pontos de gain de alvo. E de stop loss, nós vamos estar buscando 130 pontos. 130 pontos de stop loss. Esse stop, ele é fixo, você não vai mexer nele. Quando você entrar na operação, você vai tirar a mão do teclado, vai tirar a mão do mouse e vai aguardar ou o stop ou o gain, tá? Muito provável, né, que a gente consiga fazer o gain, porque a assertividade desse tipo de operação é muito boa, tá? Eu não vou aqui falar porcentagens para vocês, mas eu tenho certeza que você vai ter muito mais ganhos utilizando esse tipo de operacional do que tendo stop loss, tá? Então, nós vamos configurar a nossa ordem oco para 65 pontos de gain. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso. E de stop loss a gente vai utilizar 130 pontos, tá bom? Porque ele é um operacional de scalp. Você vai fazer um scalp, você vai fazer várias operações durante o dia, porque esse setup, ele dá vários tipos de entrada, tá bom? Então esse é o gerenciamento que nós vamos fazer. O plano que nós vamos estar realizando. O plano é o quê? Nós vamos fazer apenas 3 entradas no dia. Por quê? Nós vamos operar só até meio-dia, antes do almoço, das 9 a meio-dia, que é aonde tem a maior volatilidade no mercado, tá? É o maior volume financeiro entre esse horário, na parte da manhã, que é quando abre o pregão, até o meio-dia, porque tem a abertura do Ibov, tem a abertura do mercado norte-americano. Então é onde o mercado tende a se movimentar mais, né? Possibilitando assim mais entradas para esse tipo de setup. Logo após eu vou mostrar para vocês como nós vamos analisar a entrada, né, o sinal de entrada e qual vai ser o nosso gatilho de entrada, tá bom? Bem, meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a nossa análise de entrada. O momento que nós vamos fazer o nosso tipo de entrada e qual vai ser o gatilho da nossa entrada, que é aonde que o gráfico vai mostrar para nós que é o momento da gente estar realizando a nossa compra ou a nossa venda, tá bom? O mercado, ele tem 3 tipos de movimentos principais. É o que? É o mercado em tendência de alta, que é quando o preço vem fazendo fundo acima de fundo e topo acima de topo. Temos a tendência de baixa, que é quando o mercado vem fazendo fundos mais fundos e topos mais baixos que os topos anteriores. E temos o mercado em consolidação, que é quando o mercado está numa lateralização e o preço ele monta um range, né, e não sai dali. Tá? Então eu vou usar aqui o exemplo para vocês, o que é um pivô, como que é formado um pivô de alta, como que é formado um pivô de baixa, tá bom? Eu vou pegar aqui, vou mostrar aqui para vocês o mercado numa tendência de alta, ele faz esse tipo de movimento aqui, ó, ele vem fazendo fundos acima de fundo, topo acima de topo. O que é o pivô? O pivô nada mais é do que esses topos aqui, ó. Isso é um pivô de alta, né? Isso aqui é um pivô de alta. Esse aqui também é um pivô de alta,
tá? Por quê? O preço está numa tendência de alta, ele chega num determinado ponto, ele para, ele retorna fazendo um pullback, né, que é o famoso pullback, ele retorna sempre numa média, né, a maioria das vezes ele sempre busca uma média de 9 períodos ou de 21 períodos, aí vai depender do tempo gráfico que você vai estar analisando, né, e o tipo de setup que você vai estar usando. No nosso caso aqui, o nosso setup, nós vamos utilizar duas médias móveis. É a média móvel de 12 períodos exponencial e a média móvel de 21 períodos exponencial. A média de 12 períodos exponencial, ela vai ser o nosso gatilho de entrada, tá? A partir do momento em que o preço ele rompe o pivô, que no caso é um topo anterior que ele tenha feito, que nem aqui no caso aqui, o preço ele está aqui fazendo esse movimento aqui, né? Ele retorna, ele faz um pullback, ele faz um fundo aqui, né? E quando o preço retorna para o seu sentido, né, primário que ele vem fazendo a tendência de alta, quando ele rompe esse ponto aqui, isso chama um rompimento de pivô de alta, tá? Que é onde a gente vai ter o nosso sinal de entrada. Aqui no caso, ele pode ser um candle, né? O candle que romper o topo anterior, ele vai ser o nosso sinal de entrada. Esse candle que rompeu, a gente vai aguardar o quê? Nós vamos aguardar o preço retornar na média de 12 períodos. Quando ele encostar na média de 12 períodos, a gente vai fazer a nossa entrada, ou seja ela de venda, ou seja ela de compra, tá? Um pivô de baixa. Como que eu identifico um pivô de baixa? O mercado ele vem fazendo esse tipo de movimento aqui, ó. Ele vem fazendo esse tipo de movimento aqui, o movimento de baixa, tá? O que é um pivô de baixa? O pivô de baixa é aqui, né? Ele faz aqui quando ele faz esse fundo aqui, ó, esse topo aqui, né? No caso é um topo aqui, topo abaixo de topo, isso é um pivô de baixa. Quando que é o rompimento dele? Quando ele rompe aqui, ó. Quando ele faz esse rompimento aqui, tá? Ele vem numa tendência de baixa, aqui ele fez um fundo, ele tenta corrigir, né? Ele corrige para uma média também, seja ela qual for. Quando ele retorna e rompe esse fundo que ele fez aqui, aqui nós temos um rompimento de pivô de baixa, né? É um outro gatilho que nós vamos utilizar para é um outro sinal, né, que nós vamos utilizar para estar fazendo a nossa entrada. O gatilho vai ser quando o preço retornar para a média de 12 períodos, a gente vai estar realizando a nossa venda, tá? A gente vai posicionar a nossa venda ali, ou a nossa compra quando ele estiver em uma tendência de baixa. Em uma lateralização, vai funcionar do mesmo jeito. Em uma lateralização, ele pode fazer vários fundos e vários topos dentro dessa lateralização. E quando houver o rompimento desse topo ou o rompimento desse fundo, nós vamos estar analisando, né, que ele vai ter dado nosso sinal de entrada, que é quando ele rompe o fundo ou rompe o topo, né? A gente vai estar fazendo a nossa entrada. Aí basta a gente fazer a análise no momento em que se encontra o mercado, né, para a gente estar aguardando o nosso gatilho de entrada, que é o retorno do preço na média de 12 períodos. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico agora como que nós vamos configurar, né, o gráfico para a gente estar podendo fazer essas análises nossa. Nós vamos configurar os nossos indicadores que nós vamos utilizar, né, para estar podendo fazer esse operacional, e depois eu vou mostrar, né, em um replay de mercado. Vou utilizar o dia 6 e o dia... Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui com o gráfico aberto, o gráfico do mini índice, tá bom? Mini índice Bovespa. Hoje o contrato vigente é o IM21, tá? Nós vamos estar utilizando o gráfico de 3 minutos, que é um gráfico de tempo mais baixo, né? E é esse tipo de nesse tempo que nós vamos estar utilizando para estar fazendo o nosso rompimento de pivô, né? Que é o nosso setup do RPV. Então vamos lá. Com o gráfico limpo aberto aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar as duas médias móveis, né? Que uma vai ser a média de móvel 21. Ela vai mostrar para nós se vai ser uma venda ou se vai ser uma compra. E a média de 12 períodos é onde vai ser o nosso gatilho de entrada, tá bom? Então nós vemos aqui indicadores. Por que não está abrindo meu indicador? Não sei por quê. Indicadores, né? Vem aqui em média móvel e vamos digitar aqui 12 períodos, tá bom? Depois nós vemos indicadores novamente, média móvel, colocamos 21 períodos, tá? Tá aqui as duas médias móveis colocadas. Agora a gente vai configurar a média de 12 períodos. Nós vamos colocar ela exponencial, tá? A aparência dela eu gosto de deixá-la azul,
tá? Você deixa do critério da cor que você quiser deixar aí, não importa, tá? A gente dá um aplicar. Na média de 21 períodos, nós deixamos ela também exponencial e eu deixo ela aqui na cor amarela tracejada, tá? Por quê? Foi como eu disse, eu até vou deixar um pouquinho mais grossa aqui para ela ficar um pouco destacada, tá? Porque foi como eu disse para vocês, a média móvel de 21 períodos, ela vai servir, ela vai mostrar para nós se vai ser venda ou se vai ser uma compra, tá? Como que eu vou definir isso? Quando a média de 12 períodos estiver acima da média de 21 períodos, nós vamos buscar por compra, tá? Quando ele romper o topo, né, anterior e a média de 9 períodos estiver acima da média de 21 períodos, nós vamos buscar por compra. Quando que nós vamos buscar por venda? Quando a média de 9 períodos, de 12 períodos, perdão, estiver abaixo da média de 21 períodos. Tá? Então é quando nós vamos definir se vai ser a venda ou se vai ser a compra, é a posição da média de 12 períodos. Se ela estiver abaixo da média de 21, vai ser venda, e quando ela estiver acima, vai ser compra. Tá? Depois, qual é o outro indicador que nós vamos utilizar? Tem um indicador, ele chama SAR Parabolic. O que é o SAR Parabolic? Ele vai mostrar para nós, ele vai sinalizar aqui no gráfico para nós quando formar um fundo e quando formar um topo, né? Vai ser um auxílio visual, né, para nós identificarmos topos e fundos dentro do gráfico, utilizando o time frame de 3 minutos, tá bom? Então, como que nós vamos adicionar o Parabolic SAR? Abre aqui os indicadores, né? A gente clica em mais indicadores, digitamos aqui SAR Parabolic. Você quer pôr ele numa janela nova? Não, eu quero colocar ele no gráfico do índice. Então a gente seleciona aqui Win M21 e coloca em inserir. Olha lá. Ele vai mostrar aqui para nós. Tá vendo, ó? Ele mostra para nós os topos e fundos que vem formando no gráfico de 3 minutos, ó. Aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo. Tá vendo? Ele vai auxiliar o nosso visual para identificar topos e fundos. Tá vendo? Ó, aqui foi um topo, aqui foi um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. O que nós vamos fazer para estar ajudando mais esse visual nosso aqui de estar identificando? Por quê? É bom você ir treinando a sua visão, a sua leitura de mercado, para você identificar esses topos e fundos. Porque vai chegar um momento que você não vai mais nem precisar do SAR Parabolic. Que a sua visão vai estar já tão apurada, a sua leitura vai estar boa, que não vai haver necessidade, às vezes, de você continuar usando o SAR Parabolic, né? Mas, o que nós podemos fazer para estar ajudando o nosso auxílio aqui? Você usa aqui essa ferramentinha de marcar a linha aqui, você puxa aqui a linha, ó. Puxa uma linha aqui, quando ele fizer um topo, né? Quando ele fizer um fundo, você puxa outra aqui, tá vendo? Até onde vai ser o fundo que ele marca. Aqui, ele fez um topo aqui, ó. A gente puxa a linha aqui para marcar. Aqui ele fez um fundo novo, a gente marca aqui. Aqui ele fez um outro fundo, a gente marca... Opa, peguei a ferramenta errada. A gente marca esse fundo aqui, ó. Faz essa marcação. Aqui ele fez um novo topo, né? Que é esse candle aqui. A gente marca aqui também. Tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente vai fazendo esse tipo de marcação aqui, ó. Vai fazendo esse tipo de movimento aqui, ó. Tá vendo? Para você identificar, para ficar fácil a leitura, tá vendo, ó? Você vai marcando aqui, conforme o gráfico vai mostrando, ele vai fazendo as marcações de fundo e topo, você vai analisando aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vai analisando aqui, e isso aqui vai ajudar a sua leitura. Isso aqui vai ajudar você a identificar topos e fundo dentro do gráfico, tá bom? Então, esse vai ser os dois indicadores que a gente vai usar. Qual que é a configuração do SAR Parabolic? Eu não mostrei isso para vocês, eu vou mostrar agora. É a configuração padrão que ele já vem. A gente não mexe nada. A gente deixa em fator de aceleração 0,02 e limite de aceleração nós utilizamos 0,20.
tá? A aparência você pode deixar da maneira que você achar melhor para você. Eu deixo do jeito que ele veio aqui, de padrão do Profit, e não mexo mais, tá bom? Então, esse aqui é a configuração, né, do setup do RPV, tá? Você vai usar as duas médias de 12 períodos e a de 21 períodos exponenciais. Você vai usar o SAR Parabolic para estar identificando topos e fundos no gráfico de 3 minutos, tá bom? Ele funciona em qualquer tempo gráfico, mas o nosso setup é um setup de scalp, então automaticamente o nosso tempo gráfico tem que ser mais baixo. Lembrando disso, é uma operação de scalp. Você que gosta de fazer scalp, tá aqui um setup muito bom, muito assertivo para você estar utilizando no seu operacional, tá? Como que nós vamos configurar a ordem OCO? Como eu disse para vocês, o nosso gerenciamento vai ser qual? Alvo de 65 pontos e stop de 130 pontos. E com isso nós vamos usar a ordem OCO que o Profit Chart disponibiliza para nós aqui. Você vem aqui no Chart in Trade e abre, né, aqui onde tem as estratégias, você clica em mais, você vai nessa engrenagemzinha aqui, ó, ele vai abrir uma nova janela para você, e aqui você vai fazer a configuração da sua ordem OCO. Eu quero fazer uma ordem OCO nova. Aonde que eu vou? Eu venho aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, tá vendo? Criar nova ordem. Você nomeia da maneira que você achar melhor. Eu vou pôr aqui, ó, Scalp RPV2, que eu já tenho uma ali, tá? Você dá em OK, ele vai mostrar aqui para vocês. Nesse setup, pessoal, como vai ser iniciantes que vão estar tentando fazer esse tipo de operacional, nós vamos trabalhar com apenas um contrato, tá? É uma operação de scalp, então eu vou mostrar aqui para vocês trabalhando com um contrato apenas, tá bom? Então você, se tiver essas janelinhas aqui abertas, você fecha aqui no menos e deixa apenas uma aberta aqui, né? Aqui nós vamos colocar o tanto de ticket que é 65 pontos. No caso são 13 tickets no mini índice, tá? E o stop loss de 130 pontos é 26 tickets, tá bom? Então aqui no gain você coloca 13 tickets e no stop você vai pôr 26 tickets, tá? O offset aqui eu gosto de deixar 50 tickets e você dá aí um OK, tá? Ele fala aqui que eu modifiquei, eu quero salvar, sim. Então tá lá, meus amigos, ó, um contrato Scalp RPV2, olha lá, ele vai me dar, tá vendo? R$13 de gain, no caso 65 pontos com um contrato, e R$26 de stop, no caso são 130 pontos, tá bom? Meus amigos, aqui, né, para quem já vem operando aí, você fala, Matheus, mas 65 pontos é muito pouco. E se você trabalhar com 5 contratos, né, já não vai ser pouco. Você trabalhar com 5 contratos e buscar aí 65 pontos, né, é a meta do dia de muita gente, né? Então assim, eu vou utilizar 65 pontos para o quê? Para ser uma operação rápida, uma operação de scalp, tá? Mas é essa a configuração do setup. Depois você pode ajeitar ela, você pode deixar ela da maneira que você gosta, mas o original é esse aqui, tá bom, meus amigos? Então, meus amigos, esse aqui é o setup esse aqui é a forma com que nós vamos configurar o gráfico para estar realizando o setup do rompimento do pivô, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês no simulador. Eu vou puxar aqui o dia 6, né? E a gente vai estar fazendo as operações aqui em tempo real. Meus amigos, o simulador do Profit One, ele é muito bom, tá? Ele funciona muito bem, eu testei ele aqui várias vezes e ele não dá problema. Por que que eu não vou... Eu posso até fazer um vídeo depois para vocês num dia a dia normal, mas é porque no meu dia a dia normal eu faço as minhas operações e o meu PC aqui ele não é lá grande aquelas coisas. Então eu tenho medo de estar gravando as minhas operações e ele tá travando quando eu estiver posicionado e eu tiver que reiniciar meu computador ou fazer qualquer outra coisa, entendeu? É por isso que eu não gravo mais enquanto eu estou operando de verdade no dia a dia, tá bom? Eu vou aqui estar mostrando para vocês no replay de mercado, mas ele vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Vocês vão poder tirar uma base, vai estar fresco na cabeça de como foi, tá? Então acompanha aí o replay para vocês verem como funciona esse setup no replay, beleza? Bem, meus amigos, agora eu vou mostrar aqui para vocês de um replay de mercado como que se comporta o operacional do rompimento do pivô, tá bom? Então, eu solicitei aqui o dia 6, tá? No índice, tá? Então, eu apago as minhas marcações que eu já tinha feito aqui. Eu tiro elas porque a gente vai fazer uma marcação nova aqui, de acordo com
o que o mercado se encontra no momento. Eu vou dar um play aqui, vou deixar no tempo normal para nós estarmos fazendo nossas marcações. O que a gente faz aqui? Aquela marcaçãozinha, né, que é para a gente identificar topos e fundos que o Parabolic mostra para nós, né, que ele sinaliza aonde fez um topo e aonde fez um fundo, tá vendo? Então a gente vem aqui e faz aquela marcaçãozinha básica, né, para a gente estar afinando a nossa visão perante a formação de fundos e topos aí. Então aqui nós temos um topo, um fundo do dia anterior e temos também um topo, né, do dia anterior que o SAR Parabolic mostrou aqui para nós. Vamos aguardar a abertura do mercado para ver qual vai ser o comportamento, tá bom? Eu vou colocar aqui 5 contratos, né, que eu estou numa conta simulação aqui. Eu vou colocar 5 contratos aqui e vou estar aguardando o mercado abrir aqui no dia 6, que foi na quinta-feira. Olha lá, abriu o mercado. Vamos ver se esse candle aqui já rompe. Olha lá, ele já marcou um topo aqui, ó. Parabolic SAR já marcou um topo novo aqui. Esse candle já rompeu o fundo. Então tá dado o nosso sinal de entrada, né? Agora a gente vai para o gatilho. Qual que é o gatilho? Quando o preço retornar na média de 12 períodos. Então o que eu faço? Eu pego, apregoo a minha ordem em cima da média, numa ordem de venda, tá? Porque ele rompeu esse fundo aqui. Eu não levo em consideração, meus amigos, quando, como eu disse para vocês, que é venda quando a média de 12 está abaixo da média de 21 e é compra quando a média de 12 está acima da média de 21. Eu não levo isso em consideração, mas o setup manda. O setup manda você fazer dessa maneira. Eu faço assim, tá bom? Vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Eu não levo em consideração esse parâmetro, tá bom? Então a gente apregoou aqui a ordem oco na média e vamos aguardar lá. Pegou a ordem de venda e já deu gain. Tá vendo? Tá na velocidade normal, 1x, pessoal. Eu não aumentei a aceleração do replay. Então aqui, ó, no primeiro minuto de pregão nós já teríamos um gain. Tá vendo? Eu trabalhei com 5 contratos, que nem falou. Ah, Matheus, mas você vai buscar só 65 pontos? Olha aqui, ó, 65 pontos com 5 contratos. Quanto que deu? R$65, meu amigo. É a meta de muita gente. É a meta diária de muita gente. Tá? Então, não fica preocupado com a quantidade de pontos. É uma operação de scalp, é pouco ponto mesmo. É por isso que a gente não leva em consideração o cenário atual do mercado. Como é uma operação de scalp, um tempo gráfico pequeno, baixo, né? Você não tem que se atentar a isso. Lógico, você tem que ter uma leitura do mercado, né? Você vê se o mercado está numa tendência de alta, uma tendência de baixa, mas isso daí é para você tentar filtrar mais as suas entradas, tá bom? Mas como é uma operação de scalp, eu, na minha opinião, não levo em consideração o cenário atual do mercado. Eu vou prestar atenção nos sinais de entrada e no gatilho, tá? Por ser uma operação de scalp, tudo bem? Que fique bem claro isso. Por ser uma operação de scalp num tempo gráfico pequeno, tá? Pelo amor de Deus, todo setup você tem que fazer a sua análise, você tem que ver como funciona, mas esse aqui, a maneira com que eu opero ele, eu não levo em consideração o cenário atual do mercado e eu não levo em consideração o cruzamento das médias. O setup original, ele manda você cuidar das médias. Quando a média de 12 está abaixo da média de 21, você procura venda. Quando a média de 12 períodos estiver acima da média de 21 períodos, você procura compras, tá bom? Então, o primeiro candle aqui já nos deu um gain, tá? Matheus, o candle rompeu de novo o fundo anterior. Eu vou fazer outra entrada? Não. É uma entrada por rompimento, tá? Eu não vou fazer outra entrada aqui. Porém, eu acredito eu que já teria pego a nossa entrada aí novamente, ó. Eu não faço a entrada. Às vezes em um candle ele pode dar 3, 4 gain para nós, mas nós não fazemos. Nós fazemos uma entrada por sinal, tá bom? Agora o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que aguardar o Parabolic SAR marcar um novo fundo, o preço romper esse fundo e retornar à média. Ou
o preço lá vir romper o topo anterior, que é o que está marcado aqui, ó, esse topo, ele romper esse topo, retornar para a média de 12 períodos, para a gente estar podendo fazer a nossa entrada. Então, aqui, o que nós devemos fazer é aguardar para ver qual vai ser o comportamento do mercado aqui para frente, tá bom? Bom, meus amigos, ó, o Parabolic SAR, né, o SAR Parabolic, marcou aqui um novo fundo, tá bom? Deixa eu arrumar aqui a velocidade. Vamos por aqui, em cima aqui, ó, dia 6, tá? Ele marcou um novo fundo aqui, meus amigos, tá vendo, ó? Ele marcou um novo fundo aqui, então a gente vem, faz a marcação normal, tá? Puxa a linha aqui para você poder identificar certinho, ó. Beleza, ó. Então temos aqui a movimentação que o mercado vem fazendo, ó. Tá vendo? Fez esse topo, fez esse fundo, fez esse topo, fez esse fundo. Agora o que nós temos que aguardar? Nós temos que aguardar ele romper esse fundo aqui e retornar na média de 12, ou ele romper esse topo aqui e retornar na média de 12, tá? Por enquanto a gente só vai observar, né, para ver se ele vai dar o nosso sinal de entrada, tá bom? Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Ó, meus amigos, uma dica aqui para vocês, que nem nesse cenário aqui, ó, que o preço está se distanciando do fundo aqui, para ficar uma fácil visualização, o que você faz? Você aumenta o comprimento dessa linha, tá vendo? Você aumenta o comprimento dela para você identificar onde que está o fundo, tá? Então você puxa ela aqui mais um pouquinho para frente do candle que está se formando, para ficar fácil a visualização, né, do rompimento do fundo ou do topo, tá bom? Aqui você faz a mesma coisa, ó, como o preço está longe, né, e ele não fez um novo topo, você puxa a linha, né, do topo anterior para você estar identificando aonde que é a região do rompimento do pivô, aqui no caso que é desse topo aqui, tá bom? Então a gente continua aguardando aqui, não deu nenhum mais sinal de entrada por enquanto, né? Então a gente aguarda ele romper esse fundo aqui ou romper esse topo aqui, tá bom? Vamos aguardar aí para ver qual vai ser o comportamento do mercado daqui em diante. Então, meus amigos, aqui ó, 9h50, 10 minutos para abrir o IBOV, tá? Abrir aqui as ações brasileiras. O mercado ele tende a andar um pouco mais nesse horário, né? Ele tende a aumentar mais a volatilidade dele, né? Ele quase que rompeu esse candle aqui, ele quase que rompeu o topo anterior, mas ele não fez o rompimento, ele chegou bem próximo. Então vamos aguardar aí para ver se o mercado abrir aqui às 10 horas, ver se ele consegue estar fazendo o rompimento aqui do fundo ou do topo. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente ver o que ele vai fazer aqui, tá bom? Vou colocar em 10 vezes aqui para andar um pouco rápido aí, para o vídeo não ficar muito longo. Nós vamos aguardar lá. Quase que rompeu, mas não rompeu, tá vendo? Chegou bem próximo, ficou por alguns ticks do rompimento aqui, né? Mas não fez o rompimento, então não adianta você antecipar a sua entrada. Ele não deu o sinal de entrada aqui, tá? Ele chegou bem próximo, mas não deu o nosso sinal de entrada. A gente continua aguardando, né? Quando ele fizer mesmo o rompimento aqui, quando o candle romper realmente essa região, tá vendo? Você vai posicionar a sua ordem no gatilho, que é quando ele retorna para a média de 12 períodos. Por isso que eu falei para puxar essa linha aqui, tá vendo? Para você ter certeza se foi feito o rompimento ou não, tá? Em alguns casos aqui, o pessoal pode ter achado que fez o rompimento e não fez, e seria um falso sinal, tá bom, meus amigos? Então, faltando aí 5 minutos para a abertura do IBOV, né? O preço ele vem com uma força compradora aqui, mas ele se encontra nesse range aqui, mais ou menos de, vamos ver quantos pontos dá aqui. Vou puxar aqui, dá mais ou menos 400 pontos, para o índice é pouco. Um range de 400 pontos a gente pode se considerar uma lateralização, tá bom? O mercado aqui ele está lateral, o preço não move nem para cima nem para baixo. Para mim, né, no caso de 400 pontos no índice, não é movimentação nenhuma, né? Tendo que tem vezes que ele faz pullback de 800 pontos. Né? Então a gente tem que analisar esse tipo de cenário aí, porque o índice é complicado, cara. Quando ele anda mesmo, né? E na sexta-feira
quem acompanhou o mercado na sexta-feira viu que ele andou bastante, cara, mais de 1.400 pontos aí, tá? Pois eu vou fazer um vídeo para vocês, a movimentação do mercado na hora do pre-roll, beleza? Para vocês terem uma noção de como funciona. Olha aqui, e eu já postei um vídeo mostrando o quanto que notícia, lá, rompeu, tá vendo? Fez o rompimento, né? Então o nosso sinal de entrada está feito, né? O que nós vamos fazer quando o candle rompe? Vamos posicionar a nossa ordem de compra na média de 12 períodos, tá vendo? Esse candle rompeu, nosso sinal tá ok. Qual que é o nosso gatilho? O retorno da média de 12 períodos. Então a gente faz o quê? Coloca a ordem oco na média de 12 períodos. Conforme ela for andando, nós vamos andando junto, né? A gente vai deslocando a nossa ordem junto com a média de 12 períodos, tá? Agora o que a gente faz? É apenas aguardar. Não adianta antecipar entrada nenhuma, tá? Tem que seguir essa parte do operacional, você tem que seguir a risca, né? Porque é muito importante esse momento aqui, tá bom? Então, deixa eu olhar aqui que eu tô meio cego. Aqui tá bem em cima, beleza? A ordem oco tá bem em cima da média. Olha lá, mudou o candle, a ordem subiu, a média subiu, tá vendo? O que eu faço? Levo a minha ordem para a média de 12 períodos. E conforme ela for subindo, eu vou subindo a minha ordem junto, até o preço retornar, né, no pullback e voltar à sua tendência primária, que no caso aqui seria uma tendência de alta, se ele continuar o movimento. Senão, ele vai ficar na lateralização aqui. Mas, Matheus, e se ele pegar nossa ordem e for contra? Pessoal, faz parte. O stop, ele está presente em tudo. Tá bom? O stop está presente em tudo. Você não é obrigado a entrar em todos os sinais de entrada. Eu estou mostrando aqui para vocês verem como o setup funciona. Eu não estou mostrando qual é a assertividade do setup, tá bom? Eu estou mostrando aqui para vocês como é a leitura que nós fazemos, né? Como que nós vamos analisar a entrada do setup do RPV. Mas não quer dizer que você vai entrar em todos os sinais, tá bom? Você tem que analisar o contexto do mercado. Eu levo em consideração, por ser um operacional de scalp, você buscar pouco ponto, então eu não levo em consideração o cenário do mercado. Se ele está numa tendência, se ele está numa consolidação, se ele está numa tendência de baixa ou de alta. Eu não levo em consideração isso por ser uma operação de scalp, tá bom? Mas você pode acrescentar isso ao seu operacional. Você pode usar esse operacional com alguns indicadores a mais, né? Um MACD, um volume, seja o que for. Por quê, meus amigos? Qual que é a ideia? A ideia é eu mostrar para você como o setup funciona, você vai testá-lo, ver, às vezes você utiliza o Parabolic SAR, mas para fazer outro tipo de setup, entendeu? Então assim, você tem que adaptar o seu modo operacional, né? Pegar esse setup aqui do RPV e modificar ele da maneira com que você achar melhor. Você é livre para fazer isso, você não tem que seguir a risca, né, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Que até então eu estou mostrando para vocês que eu não levo em consideração o rompimento das médias ali. Eu não levo em consideração, entendeu? Porque é o meu modo de operar. Eu uso esse setup, eu opero ele dessa maneira. Se está certo ou se está errado, não sei, não me importa, gente. Não existe setup certo, não existe setup errado. Existe o setup que melhor é adequado para você, entendeu? O que é melhor para você é o certo, mas não quer dizer que é o certo para mim, entendeu? Fique claro isso para vocês, tá bom? Aqui eu só estou mostrando como funciona, né? Como é feito a análise do setup do RPV, do rompimento de pivô, beleza? Então, olha lá, a média subiu, eu desloco ela mais um pouco, né? E fica aguardando aqui a retração da vela, que é uma operaçãozinha de scalp. Vamos ver se ele vem buscar a média de 12 períodos aí e esteja fazendo a nossa entrada. Olha lá, pegou nossa ordem, agora é mão para cima e aguardar, ou é stop ou é gain, não tem o que fazer. Ele retornou até a média de 12 períodos, então a gente aguarda aí para ver o que o preço vai fazer, se ele vai dar um stop ou se ele vai dar um... Olha lá, fez um novo topo, tá vendo? O SAR Parabolic colocou um novo topo para nós lá.
Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui e vamos marcar esse topo. Topinho marcado. Beleza. Então, tomamos um stop. Fizemos um gain até agora e tomamos o stop nessa outra operação aqui. Tá bom? Ele marcou um novo topo aqui. Então a gente vem aqui e faz essa marcação. Cancela, né? Diminui essa daqui para não ficar atrapalhando. O fundo continua o mesmo fundo, tá bom? Continua esse mesmo fundo aqui. E nós temos aqui então um novo topo. Tá vendo? Esse topo aqui está mais alto que o outro. Então tá ok, tá bacana. Se ele fizer esse rompimento aqui, a gente pode estar tendo mais um sinal de entrada. Tá bom? Então a gente aguarda aqui para ver o que vai acontecer nesse cenário aqui, tá bom? Então nós estamos aqui com um gain e estamos aqui com um stop. Beleza? Então tá 1 a 1. Nos dá direito a mais uma entrada. Lembra? O plano de trade era melhor de 3. Então tá 1 a 1 para cada um. Então a gente aguarda agora para ver se vai ter um outro sinal de entrada. Olha lá, rompeu. Tá vendo? Rompeu. Só que, meus amigos, aqui nesse caso nós estávamos fazendo uma operação no rompimento desse topo aqui, tá? Então agora a gente vai fazer uma operação no rompimento desse fundo aqui, tá bom? Então a gente vem aqui, posiciona a ordem de venda na média de 12 períodos, porque o candle rompeu o fundo anterior, tá vendo? Por isso que eu falei para você puxar a linha aqui. Rompeu a média aqui, o fundo anterior, né? Então a gente aguarda o retorno da média de 12 períodos para estar realizando uma venda, tá bom? Então deu mais um sinal de entrada aí no mesmo candle que deu o nosso stop, tá? Isso pode acontecer. Se você vai entrar ou não, aí vai de você, meus amigos. Eu estou mostrando aqui como é o setup, tá vendo? Ele abaixou um pouco a média aqui, eu vou descer ela, a minha ordem eu vou posicionar ela de acordo a onde a média está. Isso eu acho que já ficou bem claro para vocês, tá bom? Então a gente aguarda aí para ver se o preço retorna aí para o nosso gatilho de entrada. Então, meus amigos, ó, ele está descendo aqui, o preço está caindo, a média vem descendo mais e eu venho deslocando a minha ordem oco junto com a média, tá vendo? Ela vai, eu vou acompanhando a minha ordem oco com a média de 12 períodos, tá vendo? Então eu fico aguardando o retorno à média aqui para ele continuar o movimento principal aqui, que é numa tendênciazinha de baixa, tá bom? Então eu não tenho muito o que fazer a não ser aguardar aqui mesmo o preço retornar aí. Então, meus amigos, ó, o preço está chegando na nossa entrada aqui. A média deu uma recuadinha, né? Mas eu posso vir e posicionar ela aqui, né? Deixar ela bem junto da média mesmo. O novo candle abriu, ele desceu um pouquinho mais para baixo, eu desço ele e aguardo aí o nosso gatilho de entrada. Vamos ver se ele vai dar mais um stop, né? Ou se ele vai dar mais um gain para nós. Ambos, se for o gain ou se for o stop, é o nosso final, é a nossa última operação, tá bom? Que é, no caso, ele já deu as 3 entradas antes do meio-dia, tá? Agora são 10h18 aqui no replay, 10h12, perdão. Então, normalmente ele dá as 3 entradas antes do meio-dia, tá? Por causa do SAR parabólico que marca fundos e topos aí fica fácil de você identificar, tá bom? Esse setup é bom, pessoal. Esse setup aqui é legal. Você trabalhar com um contratinho para você aprender, para você pegar o esquema do mercado, ele é bem bacana. E esses indicadores aqui, ele ajuda bastante na visualização, né? Então fica fácil de você entrar, tá? Fica fácil de você definir os seus sinais de entrada e o seu gatilho de entrada, tá bom? Vamos ver aqui, o preço está bem perto da nossa entrada. Vamos ver se ele vai pegar a nossa ordem. Tá em 1x ali, né? Deixei na velocidade normal do mercado. Não adianta a gente antecipar a entrada. Temos que seguir a risca, né? Vamos assim dizer, esses dois parâmetros, tá bom? Eu faço diferente, como eu já expliquei para vocês. Olha lá. Pegou nossa ordem de compra, de venda, né? Na verdade, porque rompeu o fundo.
e a média de 12 períodos está abaixo da média de 21, né? Vamos ver se a gente vai tomar um stop aí ou se vai ter um gain e a gente vai fechar nossas operações nesse setup, né, no dia 6 aí. Dia 6 de maio de 2021. Agora é só aguardar, meus amigos. É mão para cima e observar o mercado aí, tá bom? Não tem muito o que fazer aqui, é só rezar, fechar os olhos e ver o que acontece aí. Vamos ver se ele vai nos possibilitar mais um gain ou vamos tomar 2 stop aí. Tudo é possível, meus amigos. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. O índice é um mercado muito alavancado, meu pessoal, é perigoso, né? Você que está iniciando principalmente, tome muito cuidado, tenha um gerenciamento de risco, tenha um plano de trade. Isso vai te deixar, isso vai fazer você sobreviver no mercado, tá bom? Não adianta você queimar todo o seu dinheiro aí, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter consciência do que está fazendo, principalmente os iniciantes, tá? Vamos ver, ó, o preço mudou o candle, mas a nossa entrada já está feita, nossa entrada de venda. Não recuou nenhuma vez. Estamos ficando bastante tempo no negativo. Eu já estaria com meu coração a milhão aqui, né? Como já fiquei várias vezes. Você fica, né, emocionado. E não tem o que fazer, meu amigo. É esperar. Não mexe no stop e não mexe no gain, tá bom? Deixa fixo lá e vamos aguardar. É para ser uma operação rápida, de scalp, entendeu, meus amigos? Então, não tem muito o que fazer. É aguardar mesmo. Por isso que a gente tem que pegar um mercado que ande, né? Para poder entrar e sair rápido nas operações. Aqui provavelmente o SAR parabólico vai fazer um fundo novo, né? Aparentemente esse eu acredito que se ele subir mais um pouco, o SAR parabólico já marca um novo fundo. Vamos aguardar. Ficou bem próximo do nosso objetivo ali, ó. Ficou um pelinho. Coisa de 3, 4 tickets, né? E não pegou a nossa ordem de saída. Tá caminhando pro nosso stop aí. Tem muito o que fazer, a não ser aguardar mesmo. Beleza, meus amigos? Olha lá. Opa! Um tirinho para baixo e pegou a nossa ordem de saída. Tá vendo? É assim, meus amigos. Esse setup é desse jeito que funciona. Tá bom? Fizemos as nossas 3 entradas. Foram 2 gain e 1 stop. Infelizmente. Tá? Mas felizmente deu 2 gain para nós. Então nós estaríamos encerrando nossas operações com, né, um lucrozinho aí de R$1. Né? No caso aqui é R$5 porque eu estou com 5 contratos. Mas você que for trabalhar com um contrato, com 2 contratos, né, nós iríamos sair no positivo. Você pode fazer outras entradas? Pode, você pode operar o dia inteiro isso daqui, mas eu não recomendo, tá bom? Eu não recomendo, porque ele vai dar vários sinais de entrada para você, ele vai dar vários, né? Mas aí vai de cada um, vai do gerenciamento de cada um, o quanto que cada um está disposto a perder no dia. Eu não recomendo, eu recomendo 3 operações, em 3 sinais. Melhor de 3, 2 gain para, 2 stop para, ou um gain, um stop, que foi o caso agora. Você faz mais uma operação para definir se vai ser 2 stop ou se vai ser 2 gain. Beleza, meus amigos? Então, esse foi o operacional do RPV, rompimento de pivô. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Ou vocês mandem um e-mail para mim. O e-mail está aí na descrição, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou estar esclarecendo mais algumas dúvidas que vocês tenham. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos aí que gostariam de conhecer um setup diferente aí, beleza? Vou trazer outros vídeos aí de setup para vocês. Espero que gostem, né? Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Valeu!